A Bíblia tem uma visão clara e direta sobre a mentira e os mentirosos. Ao longo de várias passagens, Deus demonstra que a verdade é uma virtude fundamental, enquanto a mentira é algo abominável aos seus olhos. Uma história que reflete o julgamento divino contra a mentira pode ser encontrada no livro de Atos dos Apóstolos. No episódio de Ananias e Safira, Atos 5,1-11. Esta narrativa mostra o quanto Deus valoriza a verdade e a gravidade da mentira no contexto da fé cristã. Contexto: após a ressurreição de Jesus e a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, a igreja cristã começou a crescer rapidamente. Os primeiros cristãos viviam em profunda comunhão, e muitos vendiam suas propriedades e bens, trazendo dinheiro para os apóstolos a fim de que fosse distribuído entre os necessitados. Este era um sinal de generosidade e de uma nova forma de viver em unidade com fé e desprendimento dos bens materiais. A história de Ananias e Safira. Entre aqueles que faziam isso, havia um casal chamado Ananias e Safira. Eles decidiram vender uma propriedade como muitos outros fizeram. Mas, ao contrário de outros, combinaram entre si que guardariam parte do dinheiro para si mesmos, fingindo que estavam entregando todo o valor aos apóstolos. Sua intenção era ganhar reconhecimento público por sua aparente generosidade, enquanto secretamente guardavam parte do lucro para si. Ananias foi o primeiro a levar o dinheiro aos apóstolos. Ele colocou o valor aos pés de Pedro, um dos líderes da igreja, como se estivesse entregando tudo. No entanto, Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, soube imediatamente que Ananias estava mentindo e confrontou-o. Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que mentisse ao Espírito Santo e guardasse para si parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Não era sua antes de ser vendida? E depois de vendida o dinheiro não estava em seu poder. Como você pôde pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas a Deus. Atos 5,34. Ao ouvir essas palavras, Ananias caiu morto imediatamente. Grande temor se abateu sobre todos os que ouviram o que havia acontecido. Os homens mais jovens vieram, envolveram o corpo dele, levaram-no para fora e o sepultaram. O destino de Safira. Cerca de 3 horas depois, sua esposa Safira, sem saber o que havia ocorrido com Ananias, entrou no mesmo local. Pedro perguntou a ela se o valor que eles tinham entregue era realmente o preço total da propriedade. Safira, seguindo o plano combinado, confirmou a mentira. Então, Pedro disse a ela: como vocês puderam entrar em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, os pés dos que sepultaram seu marido estão à porta, e eles a levarão também. Atos 5,9. Imediatamente Safira caiu morta aos pés de Pedro. Os mesmos jovens que haviam enterrado Ananias voltaram. Encontraram o corpo de Safira, e a levaram para ser enterrada, ao lado do marido. O impacto da história. Após esse evento, um grande temor tomou conta de toda a igreja e de todos os que ouviam falar sobre o ocorrido. A morte súbita de Ananias e Safira foi vista como um julgamento direto de Deus sobre a mentira e a tentativa de enganar o Espírito Santo. Lições da história. 1. A gravidade da mentira. Ananias e Safira subestimaram o poder e o discernimento de Deus. Eles acreditaram que poderiam mentir aos apóstolos sem consequências graves, porém, Deus revelou que a mentira, especialmente no contexto da fé, é algo sério e inaceitável. Eles não estavam apenas enganando homens, mas tentando enganar Deus, o que trouxe um julgamento imediato sobre eles. 2. A santidade da igreja. Esta história enfatiza a pureza e a santidade que Deus deseja em sua igreja. A mentira não apenas desonra a Deus, mas também compromete a integridade da comunidade cristã. Deus estava estabelecendo um padrão claro para o comportamento dentro da igreja primitiva, mostrando que a verdade deveria ser central. 3. As consequências do orgulho e da hipocrisia. O pecado de Ananias e Safira não foi apenas reter parte do dinheiro, mas a hipocrisia de fingir que estavam entregando tudo, buscando reconhecimento e louvor dos outros. Eles queriam parecer mais generosos do que realmente eram. Esse tipo de orgulho e falsidade foi exposto de maneira severa. 4. O discernimento do Espírito Santo.
Pedro, movido pelo Espírito Santo, discerniu imediatamente a mentira de Ananias e Safira. Isso mostra que Deus, através do Espírito, conhece os corações e motivações de cada pessoa. Não há como enganar a Deus. Ele vê tudo o que está oculto. O que a Bíblia ensina sobre a mentira? A Bíblia, em várias passagens, condena a mentira e os enganadores. Em Provérbios 12,22 está escrito: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Isso deixa claro que Deus se agrada da verdade e abomina a falsidade. Em Apocalipse 21,8, a mentira é colocada ao lado de outros pecados graves, com a advertência de que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos depravados, aos assassinos, aos que cometem imoralidade sexual, aos que praticam feitiçaria, aos idólatras e a todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. A história de Ananias e Safira é um poderoso lembrete de como Deus vê a mentira e a importância da integridade. Especialmente entre os crentes, a lição central é que Deus conhece o coração de cada pessoa e enganar aos outros é, em última instância, tentar enganar a Deus, o que é impossível. A verdade é uma virtude essencial para aqueles que desejam viver uma vida de fé autêntica e em comunhão com Deus. Muito obrigado por chegar até aqui. Gostou do conteúdo? Comenta aí o que achou da história. Também conte qual conteúdo que vocês querem ver. Assim, eu faço para vocês. Segue o canal para nos fortalecer. Obrigado.